Só lembrando, pessoal, que o curso de joelho tem essas informações e muito mais, com vários casos e laudos, como eu diagnostico as lesões. Então aproveita que ele tá na Black Friday, é só de segunda a quarta. Não perde, gente. Tá muito bom. Um abraço. Pessoal, vou falar sobre um tema importantíssimo e bem comum no nosso dia a dia, que são as fraturas por insuficiência, as CIFs do joelho. Bom, elas são doenças potencialmente transitórias, principalmente se a gente diagnostica precocemente e consegue tirar a carga a tempo desse paciente melhorar. Mas elas podem se tornar irreversíveis, acabar necrosando o osso subcondral e aí vai virar uma osteonecrose que pode evoluir com colapso e artrose. Bom, ela é mais comum nas senhorinhas aí acima de 60 anos e os sintomas muitas vezes são repetidos, assim, ela de repente, mesmo sem um trauma, ela sente um clique ou uma dor repentina. Muitas vezes ela consegue dizer o momento exato em que ocorreu. E a localização mais clássica, assim, a do dia a dia, é aqui, ó, cerca de 65% nessa região, que é o côndilo femoral medial, 15% no côndilo lateral e platôs tibiais são menos comuns e lateral mais raro ainda. E o que a gente vai ver? A gente vai ver um tracinho, né, uma lentiforme, e um edema, que na verdade a gente sabe que não é um edema propriamente dito. Tem radiologistas que chamam de padrão de edema, porque aí tem dilatação vascular, hemorragia, tecido de granulação, microfratura. Mas enfim, a gente põe edema porque dá para entender o que a gente quer passar de mensagem ali. Então, edema, fratura subcondral com edema ósseo adjacente. Então, essa área de hipersinal com limites imprecisos, que é o edema, o padrão de edema, que sim, já está contraste, obviamente vai impregnar, porque tem uma hiperemia aí, e é bem próximo da superfície articular. E note como esse edema vai embora para os tecidos moles, e isso ajuda a gente a pensar numa CIF, não num edema simples de artrose também, porque o da CIF é mais extenso e vai para as partes moles. Então, lembrando que, apesar do edema assustar, não é ele que dá o valor prognóstico que a gente precisa olhar como está esse osso aqui subcondral e essa cartilagem. Então, a gente pode ver a linhazinha de fratura no raio-x bem mais difícil, que costuma ser uma linha curva, tá? De baixo sinal em todas as sequências, e a gente vê edema proximal e distal a ela, como a gente está vendo aqui nas duas cabeças de seta. Então, isso é o clássico da CIF. E o que pode acontecer com a fratura subcondral? Ela pode curar, você viu no começo, como os dois primeiros casos ali que eu mostrei, ela vai curar e vai ficar ótima. Ou ela pode piorar e evoluir para a osteonecrose. Então, a gente tem uma linhazinha de fratura, que é aquela linhazinha lentiforme que eu mostrei para vocês. Só que aqui eu tenho uma vascularização que não chega por causa da fratura impedindo, mas eu tenho uma área aqui que chega vaso porque eu consigo passar, né, a circulação, então não tem osteonecrose. Mas por algum momento, se essa fratura completa e esse sangue não chega no fragmento distal, eu acabo tendo um osso preto. A partir daí, eu vou chamar de osteonecrose. Então, a partir desse momento que eu já tenho um osso preto, né, com hipossinal subcondral espesso, aí eu já posso dizer que é osteonecrose. E como a gente sabe, isso é o osso morto mesmo na região subcondral. Obviamente, está morto, está esclerótico, não vai assar pelo gadolinho, tá? Se muito fina essa área de hipossinal, não dá para diferenciar da placa óssea subcondral. O que é a placa óssea subcondral? Junção do osso com a porção profunda da cartilagem. Então, não dá para diferenciar se é só um aumento ali fibrocicatricial da placa óssea subcondral. Então, quanto mais espesso, mais certeza que a gente tem de que isso é osteonecrose. E quando eu tenho certeza mesmo que é osteonecrose, e que inclusive está relacionado a um prognóstico ruim, quando essa área de hipossinal tem mais de 4 milímetros de espessura, quando ela tem mais de 14 milímetros de comprimento, ou quando eu tenho já uma deformação com colapso articular. Aí realmente eu vou falar que é osteonecrose e isso vai me preocupar para o colapso, tá? Olha a sensibilidade e especificidade bem alta. Quando é muito fininha, menor que 2 milímetros, normalmente pode ser a placa óssea subcondral. Então eu fico ali no laudo de fratura subcondral, com uma pequena área de marcado hipossinal,
não se, que pode ser um tecido de granulação ali, de reparo, né? Não se podendo ainda descartar a evolução postanecrose, então vale a pena ficar em cima desse paciente. Entre 2 e 4 milímetros, a gente fica em cima mesmo, porque pode melhorar o prognóstico é incerto, mas pode também evoluir para colapso. Então, assim, mais de 4 milímetros é osteonecrose, muita chance de ir para colapso. Menos de 2 milímetros, mais provavelmente só uma fratura subcondral, mas tem que tirar a carga. E 2 a 4 tem que ficar em cima, porque pode evoluir para qualquer um dos dois. E por que é importante a gente diferenciar? Porque quando tem só aquele traço lentiforme, que é a clássica fratura subcondral com edema proximal e distal, né, a gente vai ter uma fratura boa, do bem, entre aspas, tira a carga, o paciente volta, fica curado. Só que se eu tenho mais de 4 milímetros, aqui ó, se for menos de 4 milímetros, né, de 2 a 4, eu tenho uma linha subcondral menos espessa que 4 milímetros, eu posso evoluir para cura, né, que seria só a fratura subcondral, mas eu também posso evoluir para osteonecrose. Então vale a pena falar, olha, tem uma faixa de fratura subcondral de 2 milímetros, achado que sugestivo de fratura subcondral, não se podendo descartar a evolução para a osteonecrose. À medida que essa faixa de, por sinal, espessa, tem mais 4 milímetros, a gente já pode ir direto osteonecrose e a gente sabe que tem mais chance de colapso, tá bom? Então aqui mostrando, olha, uma osteonecrose, tanto tibial quanto femoral, e olha isso, colapsou a superfície articular, e aqui também já está afundando mais 3 meses depois, ó, fez um destacamento osteocondral na área de osteonecrose. E aí a gente pode evoluir aí com colapso franco, né, e destacamento do fragmento osteocondral, com fenda de fratura subcondral cheia de líquido, né, e consequentemente uma artrose. E a associação, essa associação importantíssima da CIF com a ruptura meniscal, de 76% a 94%, então uma porcentagem muito alta. Eu vejo a CIF, eu já saio dela, já vou para o menisco, porque mais de 50% tem ruptura radial ou da raiz posterior do menisco medial, tá? Então, por quê? Porque a ruptura do menisco, a radial ou da raiz, ela aumenta muito a pressão aqui na região e culmina com a CIF. Então, aqui mostrando fraturinha subcondral, tá? E o edema aqui e a ruptura da raiz. E aqui a evolução, como o paciente acabou evoluindo para uma artrose. Então, a ruptura de raiz, gente, ela corresponde a isso aqui, ó, uma meniscectomia total, que aumenta 235% da pressão no osso. Então, cuidado com essa ligação dessas duas entidades, a CIF com a ruptura de raiz, e isso enfatiza mais ainda como se precisa conservar menisco aí por causa desse risco a mais aí, tá? Quais são os principais diagnósticos diferenciais que a gente tem que ter em mente? O infarto ósseo, um infarto, a necrose vascular, que é aquela área serpengiforme, que ele é mais, vamos dizer, sistêmico, então pode acontecer em vários lugares, inclusive no joelho, então eu não chamo aquilo de osteonecrose para não confundir, eu chamo de necrose vascular ou mesmo infarto ósseo, mesmo que esteja na região subcondral, porque tem outro mecanismo, uso de corticoide, alcoolismo, enfim, sistêmico. A osteocondrite dissecante também é um diagnóstico diferencial, tanto a juvenil como a adulta. E a artrose também. Então, a artrose muitas vezes tem afilamento condral e edema ósseo, mas lembrando que o edema costuma ser mais tênue, né? Aquele edema junto da fratura subcondral que acaba se estendendo para as partes móveis. Então, grava esses diferenciais porque a gente tem que sabê-los, tá bom? Um abraço a todos. Só lembrando, pessoal, que o curso de joelho tem essas informações e muito mais, com vários casos e laudos, como eu diagnostico as lesões. Então, aproveita que ele tá na Black Friday, só de segunda a quarta. Não perde, gente. Tá muito bom. Um abraço.